mais uma edição do The Insight, dessa vez mais que especial, é o The Insight Mais, e para comemorar esse mês do arquiteto, né, dia 15 de dezembro se comemora o Dia do Arquiteto, e dia 5 de dezembro se comemora o aniversário, né, o centenário da Lina Bombardi, por isso que estamos aqui na Fundação e Teatro Gregório de Matos. E para começar, eu estou recebendo ela, que é uma das mais arquitetas baianas, que é Márcia Métia. Ela vai falar um pouquinho sobre a carreira dela. Na verdade, vai ser um papo mais descontraído, sem muita temática, diria assim. E eu queria saber quem é Márcia, né? Arquiteta, mãe, enfim. Conta aí um pouquinho pra gente. Márcia é, antes de tudo, uma pessoa família, né? Porque, antes de tudo, eu sou mãe, sou avó, sou mulher, sou irmã, sou filha. Empreendedora, Deus, né, também. Estão vivos, mas a minha essência é de arquiteta, desde sempre, desde sempre. E como isso entrou na sua vida? Foi algo, porque tem muitas pessoas que entram de uma forma inesperada, e tem pessoas que realmente buscam aquilo que sempre soube que era para ser. Como foi isso? Na verdade, a minha mãe é a primeira arquiteta que recebeu esse diploma na Bahia, em 1953. Então, quando eu nasci, ela tinha uma prancheta em casa e ela colocava uma mesinha do lado e lápis de cor e desenho, e eu cresci um pouco fascinada pelos desenhos, pelos rolinhos de planta, tudo. Então é um universo que existia nas conversas e tal. Mas minha mãe enveredou pelo verdadeiro talento dela, que é a educação, mas eu continuei com aquilo de fazer arquitetura dentro de mim. Então foi uma decisão assim, na infância, a qual eu nunca mudei, nunca me entendi fazendo outra coisa na vida. E minhas amigas de infância dizem isso, que eu tinha uma postura desde muito cedo de interferência nos espaços, de me preocupar com a plástica, com uma série de coisas. Ou seja, está na veia, né? Já dá para sentir que já estava assim, desde pequeno. Até hoje, são muitos Imagino. anos. E quiser conferir as obras de Márcia, né? Ela vai no final dizer as redes sociais dela aí para vocês poderem conferir mais do trabalho. E eu queria entender, a gente sabe que a arquitetura, ela vem se atualizando, né? Como tudo na nossa vida. Como é que você, né, já tem 40 anos que você falou, né? 41. Mais. 40 e poucos anos de formada. Como isso, né? Como foi essa construção a chegar até hoje? E vai, acredito eu, durar mais aí tempo. Vamos lá, minha mãe, como educadora, ela acreditava que no ensino médio as pessoas já tinham que ter um encaminhamento profissional. Então, ela tinha uma escola em que ela fazia cursos técnicos, oferecia cursos técnicos profissionalizantes, e um deles era o curso de decoração. Então, era um curso que durava 3 anos e que a gente aprendia a história da arte, aprendia perspectiva, aprendia a fazer pequenos projetos. Então, eu fiz com 15 anos de idade. Com 18, eu já tinha uma certa bagagem, já tinha 2 estágios e entrei na Faculdade de Arquitetura. Então, eu me formei em janeiro de 80, quer dizer, realmente já se passaram mais de 40 anos, né? E eu fiz algumas outras coisas na vida sempre relacionadas à arquitetura. Eu nunca me afastei dessa essência de ser arquiteta há muitos e muitos e muitos anos. Então, você fala como é a atualização, você está atualizada, você está no mercado, é coisa muito simples de responder. Primeiro, porque eu tenho essa paixão dentro de mim, essa coisa que sou eu o tempo todo. Arquiteta, observando sempre os espaços, a relação das pessoas com os espaços, enfim. Então, tenho essa essência e essa paixão. A segunda coisa é você ficar realmente antenada, né, com todo o processo de mudança do mundo, que na minha geração tem sido bastante intensa. Nós pegamos assim, a transição, né, para esse mundo virtual, então foi um desafio muito grande, tem sido, e sempre está muito cercada de pessoas e ouvir muitas pessoas. Eu sempre gosto de ouvir pessoas, não só mais jovens como mais velhas, e aprender com todo mundo que cada um tem para ensinar. Com certeza. E o que eu observo é que você trabalha muito com essa parte de interiores, né? Eu poderia dizer, definida essa algo de interiores, ou você busca também essa parte da construção? Como é esse processo? Olha, eu acho que cada arquiteto tem um caminho, nicho, né, único. No meu caso particular, a minha identificação com a área de interiores é porque ela une duas coisas que eu gosto muito. Eu gosto da técnica,
que você aprende em arquitetura, ou seja, o porquê das coisas, a funcionalidade, as boas escolhas, a responsabilidade da especificação. Eu gosto muito dessa parte técnica, como eu gosto demais da parte psicológica, de você lidar com as pessoas, de você lidar com empresas, com residências, com espaço em que as pessoas de verdade vão usar. Então, eu terminei me identificando muito com essa área ao longo dos anos, sendo uma área que ainda hoje sofre muito preconceito, porque nós somos considerados, entre aspas, arquitetos menores, justamente porque a gente abre mão de participar de projetos públicos, de projetar praças ou edifícios para trabalhar com o ser humano no seu habitat mais próximo, né? Que é a sua casa, que é o seu negócio. Então, isso é mais uma identificação pessoal que gerou uma especialização, porque aí você passa a ter um conhecimento muito específico, que nem todos os arquitetos têm, porque é uma área de atuação entre várias outras, mas eu tenho essa grande identidade com essa área. Engraçado, a gente está aqui no Teatro Gregório de Matos, né, feito por nossa eterna Lina Bombardi, e você também já fez projetos voltados para essa coisa teatral. Conta aí um pouquinho como foi esse processo, como foi a experiência de viver isso, né? Que é uma coisa interessante. Eu já fiz um pouco de tudo. Que é né? válido. E foram 2 teatros. O primeiro tem uma história que eu amo na minha vida. Foi uma concorrência pública, né? E que pela primeira vez, assim, que eu me lembro, o edital era muito claro, pedindo um arquiteto especializado em interiores. Isso tem muitos anos, então assim, você só podia provar que você era especializado em interiores a partir de RRTs, registros profissionais emitidos, né, de áreas de interior. Então, seriam lojas de shopping, seriam restaurantes, e eu tinha essa bagagem que me credenciou a entrar numa equipe e que ganhou a concorrência. Então, foi daí que... E, nesse momento, aconteceram 2 coisas bastante interessantes para mim. Uma, porque eu pertencia a essa equipe, a esse grupo, um dos professores que eu mais amei na vida ter sido aluna, que foi Olavo Fonseca. Ele era professor de instalações e de acústica, e eu achava ele o máximo de bom professor. E nessa equipe, ele era um colega, então para mim aquilo foi muito especial. E a outra coisa interessante é que naquele tempo não tinha internet, então nós gravávamos os projetos em disquetes, disquete mesmo, aquele troço que não existe mais. Então as reuniões eram assim, tinha uma coordenação, né, e a gente chegava com os projetos, cada um no seu disquete. E a mim cabia uma amarração, porque chegava o projeto estrutural, o projeto de arquitetura, o projeto de acústica, o projeto de outras de cenografia, de iluminação, e eu tinha que dar uma vestimenta, como é que eu vou dizer, eu tinha que coordenar aquilo tudo, que o resultado plástico tivesse todas as especificações técnicas, mas que fosse uma coisa interessante, compatibilizada e agradável, enfim. E aí a gente trocava os disquetes e na outra reunião vinham os disquetes com comentários, a gente trocava os disquetes. Imagine, hoje é tudo tão hoje rápido, é uma piada, né? Você falar assim, mas deu certo, tá aí o teatro até hoje, você não sabe nem como, mas tudo E que tudo bom, bem. porque foi uma evolução muito grande para isso, e você está aí hoje bombando na arquitetura também, nesse processo, que é como eu falei no começo, né? É uma evolução que, com o passar do tempo, é muito mais rápida e muito mais fluida. Você falou também dessa questão da experiência com o teatro, mas assim, qual foi a melhor? Eu acho que todas são, né? Cada um tem sua peculiaridade, mas qual foi assim uma que chamou mais a sua atenção, um projeto seu que chamou mais a atenção, que talvez foi um desafio? De todos os meus projetos, sim, assim, que você tem aí eu vou em mente, responder um assim sem titubear, porque eu como baiana, eu tenho muito orgulho de ter feito esse projeto, porque ele é completo sob o meu ponto de vista, que foi a reforma de um casarão abandonado no Pelourinho. Foi assim, um dia eu recebi um telefonema de 2 franceses, eles marcaram um encontro comigo no Pelourinho. Aí eles me acharam através da internet, do meu site. Eu mencionava que eu tinha trabalhado em alguns prédios históricos, entre eles a segunda reforma do Convento do Carmo, e aí eles queriam me conhecer. Eles tinham comprado esse casarão e queriam transformar esse casarão numa pousada.
Olha, foi o início de um projeto assim de grande sucesso, de grande satisfação, porque hoje ela se chama Casa do Amarelindo. E se qualquer pessoa entrar no TripAdvisor, as notas são máximas. Ela é uma das hospedagens mais valorizadas de Salvador, pelo empenho deles, óbvio, né? Até hoje, presentes e tentando fazer sempre o melhor. Mas como projetista foi maravilhoso. No meu site tem antes, durante e depois. Que você pegar assim um casarão em ruínas e transformar aquilo ali num lugar que até hoje já são 12 anos de inaugurado, está lá funcionando, a acústica é perfeita, né? A manutenção dos itens históricos, a gente teve assessoria para... Porque aqui na Bahia o ecletismo é muito perigoso, porque você tem uma coisa do século XVIII que está misturada com uma imitação do século XX, então você tem que saber o que realmente conta uma história, que faz um fio da meada. Então, e ao mesmo tempo tem esse viés de gerar renda, de ajudar a sociedade. Então, para mim, isso é importante, que fazer uma intervenção que foi na área do turismo, que gera empregos, que revitaliza uma área importante. Então, assim, toda vez que alguém me pergunta, foi o projeto que eu mais gostei de fazer, foi esse, porque, para mim, ele é completo nesse sentido. Perfeito, tem várias gamas. E tá lá, para quem quiser ver, é na rua Alfredo de Brito, tá lá atrás daquela rua lateral da Faculdade de Medicina. Então é uma região que eu, como baiana, sou fã, amo. E aí, para conferir os processos, tem que entrar no seu site lá para poder... o site marciametia.com.br. Pronto, aí confere lá e dá, né? Faz esse estudo e faz essa visita também, porque eu acho que é super válida. E a gente, profissionais de arquitetura, também tem as coisas dos perrengues, assim, umas coisas que deram errado, mas que ia dar errado, mas você, com sua sabedoria, fez com que desse certo. Tem algum que você lembre, assim, que mudou? Porque acontece, né? Agora, para lembrar, às vezes são tão... Não, assim, eu me lembro mais de coisas... eu lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu trabalho ainda hoje muito na área do mercado imobiliário, porque eu sou convidada a participar eu não faço o projeto do prédio, mas muitas vezes eu sou convidada a participar desde o início, em que eu acrescento à equipe um olhar do consumidor final, né, de quem vai realmente utilizar aquele espaço. E aí, nesse meio, eu faço desde apartamentos decorados, com trabalho as opções de planta, como faço muito, até hoje, muito as áreas comuns dos prédios. Então, eu me lembro, assim, por exemplo, um dia que tinha um apartamento decorado e a inauguração era no dia de Cosme e Damião e foi o dia que mais choveu em Salvador nos últimos 100 anos. E claro que não estava nada pronto e na última hora chovia dentro do estande e a gente teve que comprar lona para colocar. Foi uma coisa incrível. E assim, os convidados chegavam e eu saía toda descabelada, assim, para me arrumar em casa e uma hora depois voltar lá assim, ó, Lina, como se nada tivesse acontecido. Esse dia foi engraçado. Que fica marcado, né? Deu tudo certo, mas... Sim, é importante, eu acho que... Poderia não ter dado. Sim, eu acho que esse processo vale muito a pena, né? Também essas coisas que, às vezes... Porque a gente tem muito essa coisa de criar expectativa, de fazer tudo certinho, mas a vida, ela vai lá e fala, ó... vamos dar... Mas é assim, eu, ao longo da minha vida, sempre participei muito de exposições, né, mostras de decoração. Sempre fiz e dou muito valor a elas, porque eu acho, primeiro, que é um momento em que você avalia aquele momento das pessoas, dos desejos, do mercado, da indústria. Então, é aquele ponto de encontro. Então, assim, em Milão ou em Salvador, ou no Brasil inteiro, sempre as casas à cor, modernos e eternos, casas conceito. Então, mostras que realmente são pontos de encontro, debates, lançamentos de produtos. Eu sempre considerei isso importante. E eu sempre participei muito, e a gente tem aquela data certa. E aí, quando eu fui trabalhar muito com esse mercado de apartamentos decorados, eu também trabalhava com a data certa, e eu carreguei isso para a minha vida pessoal. Então, assim, eu mais ou menos determino, assim, é aquilo ali, vamos ver um cronograma ao contrário, né?
E aí, às vezes eu até pressiono um pouco o cliente, olha, agora tem que fazer isso, mas tem que fazer agora, porque senão não vai chegar lá naquele dia. Eu gosto muito de finalizar coisas. Se tem uma coisa assim na minha profissão que eu não gosto muito, é quando algum projeto começa a ratear no tempo. Ia terminar, mas não terminou, alguma coisa adiou. Isso não é uma coisa assim muito da minha personalidade. Eu gosto de começar e terminar, nem que seja 5 anos depois, mas que realmente você veja o nascimento, o desenvolvimento e a plena utilização daquele espaço. Porque realmente acontece muito isso, né? Às vezes a grana do cliente não dá, ele precisa parar, ou os imprevistos que também são que acontecem. Né? Então, muito interessante dessa continuação, por mais que seja 5 anos, como você falou, e não perde a sua identidade de alguma forma. Até porque na parte residencial, eu tenho clientes que me acompanham há 30 anos, porque que eu já atingi 3 gerações da família e não são poucos. Porque você começa fazendo o projeto, as crianças estão pequenas, elas crescem, elas ficam adultas e depois elas próprias me contratam. Então é um modo contínuo, porque eu sempre falo que no caso de casas, a casa é um organismo vivo. Então, se você muda todos os dias, você acorda, abre o olho e vai aprender alguma coisa, você leva aquilo para a sua casa. Então, a casa ele não é um lugar assim, um cenário que você não vá mexer. Não. Aquilo está sempre em constante transformação. Sim. Quando eu falo em conclusão, é conclusão assim, de uma obra ou de uma marcenaria, uma coisa, não ficar assim um elemento pendente, mas a transformação, ela há de acontecer sempre, de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais impactante, de acordo com as fases, né, da vida de uma pessoa. Perfeito. Márcia, eu acredito que muitos estudantes, pessoas que estão aí investigando realmente a arquitetura um pouco, estão nos assistindo, e até pessoas que não são da área também gostam de entender um pouco desse mundo. Eu queria que você falasse um pouco para essa galera que está, né, entrando, está investigando, e até também da valorização de nós arquitetos profissionais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, dessa questão de a importância de você ser um arquiteta, né, e desse desenvolver, de desenrolar de nós profissionais da arquitetura. Eu acho que todo mundo tem um papel no mundo, né, e você tem que descobrir o seu, sem julgamento, sem pressões externas, porque você, quando deita no travesseiro, é que você sabe o que você fez, o que você serve para fazer. Então, assim, na minha idade, essa altura da minha vida, eu já virei essa página. Eu já disse assim, eu nasci para ser arquiteta, do meu jeito de ser arquiteta. Então, vamos em frente, vou fazer o meu melhor, vou tentar enxergar da melhor maneira possível, vou tentar mudar de lugar, enxergar através da cabeça do cliente, vou ajudar com o meu conhecimento e tal. Então, eu acredito que essa fidelidade também me trouxe frutos, porque, como eu disse no começo, eu nunca deixei de ser arquiteta. Então, por exemplo, houve uma época, nós estávamos conversando, que eu escrevi sobre arquitetura na Tribuna da Bahia, eu fiz mais de 200 colunas, naquele tempo não existia um ponto de encontro, né? Como você hoje está se propondo a fazer, onde os arquitetos levassem, né, suas verdades, suas novidades, suas experiências, enfim. Então, eu tinha meia página todos os domingos, então eu entrevistava gente famosa, coisas que estavam acontecendo na cidade e tal, e aquilo para mim foi muito prazeroso, porque eu sempre gostei assim de escrever, mas não era sair da arquitetura, era fazer uma coisa paralela, como eu também fui professora de desenho, era uma coisa paralela, né? E eu acho que essa fidelidade tem retorno, porque às vezes o jovem ele começa na arquitetura, que é uma profissão realmente muito difícil de você entrar, mas outras também são, mas você não pode desistir, porque se a pessoa, você tem que, como eu falei, tem que encontrar o seu caminho, a sua verdade, o seu propósito, e aí as coisas começam, ninguém sabe como, a se arrumar e você vai transformando, né, aquela vivência numa coisa que te agrade e que seja também útil à sociedade. Mas desistir, jamais. Pois então se você aí quer, gosta, não desista na primeira pedra que encontrar, né? Passe por ela, então transforme ela. Né? Aliás, pedras é uma coisa que você acha muito em arquitetura. Eu agora mesmo estou fazendo um projeto que é assim, eu estou fazendo interiores de um prédio. E nesse prédio tem uns pilares, assim, meio mal localizados. Então, tudo que a gente vai resolver tem um pilar. Outro dia eu falei para o cliente, você sabe, Drummond,
Tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra. O nosso é assim, ó, tem um pilar no meio do caminho, no meio do caminho tem um pilar, tem um pilar. Assim. E os pilares estão lá, e a dificuldade está lá, e a gente tem que vencer. Tem que se virar, né? Então, pois isso eu acho aí. que o arquiteto tem disso, né? De transformar o espaço como ele realmente está lá. É verdade. De transformar. Você falou que passou pela essa parte da comunicação, né? Escreveu colunas. E eu acho que isso é interessantíssimo e riquíssimo também, porque você sai um pouco do seu contexto, no sentido de buscar outros meios, te transforma de alguma forma e também te acrescenta, como você citou também, né? Que isso te fez ter mais experiência, né? Mais visões em relação a isso. E aí, há 3 anos atrás, eu resolvi escrever um livro. Eu sempre tive o hábito de fotografar, né, minhas obras, e aí eu tinha muita fotografia, e aí eu resolvi fazer. E aí eu descobri o seguinte: primeiro, as pessoas hoje realmente elas gostam de leituras muito rápidas e são muito visuais. Então o livro tem textos muito curtos e fotografias assim de trabalho, e eu organizei um pouco a cabeça das pessoas sobre o que seria a relação de uma pessoa com o seu arquiteto na hora de mudar de casa. Por isso que o livro se chama Mudar de Casa. Então, é mudar de casa assim, se você vai alugar uma casa, se você vai construir, vai executar um projeto de arquitetura desde o zero, se você vai reformar um apartamento. Então, o livro, ele abrange um pouco isso e você pode ler por tópicos. Então, foi uma coisa que me deu um prazer extraordinário, porque desse livro eu recebi muitos convites de muitas faculdades de Salvador do interior, até de mostras de decoração fora da Bahia, e aí eu fiz palestras e levei, e também tenho algumas ideias que eu defendo, e essas ideias às vezes elas são um pouco provocativas. Por exemplo, eu acho que a pessoa tem que fazer algo para si de muita personalidade. Eu bato muito na questão do modismo, de você fazer o que todo mundo faz. Perfeito. Então eu acho que a pessoa tem que exercer a autoconfiança de se entender com o seu profissional, que vai te auxiliar a fazer esse espaço que você vai morar, você e sua família, mas você tem que mostrar a sua personalidade, o seu desejo, e não fazer o que todo mundo faz, o que o vizinho fez, o que o outro fez, não tem nada a ver. Então, isso é uma ideia muito forte no livro, através, inclusive, de pequenas teorias que eu faço, como a relação com os objetos, por exemplo, a importância das obras de arte. Eu fiquei pensando, Rafa, pense, na pandemia, todo mundo ficou super em casa. Aí você, paredes vazias, já pensou quem ficou em casa olhando uma parede assim toda vazia? Gente, o que salvou a gente foi a arte. Foi quadro que você tinha, um tecido bonito, um filme para você ver, um livro maravilhoso para você ler. Se não fosse isso, o ser humano endoidecia. A verdade é essa, porque no meu entendimento, eu pensava isso todos os dias. Eu dizia assim, que bom que tem esse quadro aqui para eu olhar. Que bom que tem esse livro para eu ler, que bom que esse filme eu estou podendo assistir agora, porque sem arte, eu acho que pirava-se mais do que se pirou, na verdade, né? Pois é. E engraçado que eu estava aqui lendo a página, né? E tem uns croquis também, ela coloca os croquis. A gente fez o cenário, né, dessa edição do Insight. A gente fez o cenário todo de croquis doados por arquitetos. E engraçado que eu abri bem na página que aparecem os croquis. E ela falou da arte também, como a arte é importante. Temos aqui uma escultura, eu diria, de Lina, né? Ela que traz isso como referência, como marca dela aqui em Salvador. Tem várias marcas dela, né? Tem no Solar do Unhão, enfim. Confira o trabalho dessa artista incrível. E, Márcia, para a gente finalizar, eu queria agradecer, né, sua presença aqui, falar um pouco do seu trabalho, do seu profissionalismo e da sua história, porque eu acho que isso vai inspirar, já está me inspirando, já está me fazendo acreditar cada vez mais, né, de não desistir também. E eu queria que você falasse aí um final para a gente fechar aqui essa entrevista. E é isso. Conta aí, fala um pouquinho do que é. Eu que tenho que agradecer, eu acho maravilhoso, assim, todas essas oportunidades que você tem de se relacionar, de ouvir, de aprender também com vocês, porque essa troca realmente é a essência do arquiteto. O arquiteto, de uma maneira geral, é um ser aberto, é um ser que ele nasce para interagir realmente com as pessoas, né? E eu estou muito feliz também de estar aqui, espero
ter inspirado alguém, pelo menos Com nessa certeza. minha paixão por arquitetura. Uma pessoa você deve ter tocado, Enfim. com certeza. E para quem quiser adquirir seu livro, tá onde? Como é que faz para poder? Pode entrar em contato através do meu site, das minhas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook também. E tem algumas lojas que tem esse livro. Tem a Cachepô, tem a Tríade. E em breve eu pretendo disponibilizar em algumas bancas de revista para ficar, mas ainda não cuidei disso. Legal. Gente, obrigado. Confira os outros episódios aí do The Insight, né? A gente está, como eu falei, estamos com essa edição especial The Insight+, uma edição bem curta, mas cheio de significados, cheio de histórias com esses profissionais que tem muita história para contar. E é isso. Até a próxima. Bye.